The Electric State. É um filme novo que lançou na Netflix, tá com um tempozinho que lançou, mas eu assisti esses dias e eu resolvi aqui compartilhar minha opinião com vocês. Primeiramente, o filme tem alguns atores e atrizes de peso, que um deles é a 11 do Coisas Estranhas, do Stranger Things, que é a Millie Bobby Brown, e também tem o lá que interpreta o homem lá, que é o dono do robozinho. Nesse filme, que se passa na década de 90, onde é retrofuturista o filme, onde tem uma guerra de robôs. Eles fizeram os robôs construíram para os robôs fazerem todo o trabalho humano, todo mesmo, para os humanos não trabalharem. Mas aqui começa uma revolta. Os robôs se revoltam para não trabalharem, para eles buscarem os próprios sonhos deles. Então começa a guerra entre os robôs e a humanidade, que os robôs não queriam fazer tudo o que os humanos estavam querendo, fazendo para os humanos não trabalharem, colocaram tudo para os robôs. E eles queriam buscar seus sonhos, não fazer a sua função que foi designada inicialmente, e assim começou a guerra pelos direitos dos robôs e também a guerra entre robôs e a humanidade. Aqui, nesse filme, vale mencionar, o orçamento dele foi de 320 milhões para a Netflix. Eu não sei se vocês já tinham visto falar desse filme, se sim, coloque na descrição para nós vermos as diferentes opiniões sobre o filme. Mas aqui, após essa guerra de robôs, que a 11, que aqui tem o nome de Michelle, tem um irmão, que é o Christopher. Eles sofrem um acidente e para ela o Christopher tem morrido, mas a empresa lá, a Sentry, pega ele e coloca ele num projeto secreto, aprisiona ele, mas ela não sabe. Mas no filme, ela vem um robozinho, que é o Cosmos, ele vai falar com a Michelle, dizendo que tem que encontrar uma pessoa. E a Michelle percebe que a consciência que está no robozinho, é do irmão dela, do Christopher. E que ele está aprisionado na base da Sentry, que é a base central onde controla tudo. E para a humanidade ganhar a guerra contra os robôs, a Sentry, essa empresa, desenvolve um dispositivo que coloca na cabeça. É possível controlar um robô com esse dispositivo pela mente. Como se fosse um Oculus Rift, uma metaverso. E com isso, e a humanidade normal, né? Atacando os robôs, e os robôs não se cansaram e a humanidade sim. E com isso, bastava colocar esse capacete, que um drone, um robô, que era controlado pela humanidade, e andando, e assim eles conseguiram vencer a guerra e colocar os robôs aprisionados num estado elétrico. Por isso que é o nome do filme, Electric State. É uma zona bem grandona, cercada de muros, onde só existem os robôs. E fora dessa zona, é proibido ter robôs também. Eles ficavam lá, então. O homem que ajuda a Michelle fica contrabandeando peças de lá, do estado elétrico, trazendo. E a Michelle quer descobrir onde o irmão dele tá. Ela vai querer entrar lá no estado elétrico para ver o que aconteceu, as dicas que o Cosmo estava dando, que era o robozinho que estava com a consciência dela. Mas aqui o Cosmo não pode falar, né? Porque ele só tem as falas que o robô já tinha anteriormente. Um dos pontos fortes do filme que eu achei foi o visual. O visual é extremamente lindo, bonito, principalmente dos robôs. Nós temos o Cosmos, que eu já falei, temos o Herman, temos o Senhor Amendoim, e o Senhor Amendoim é o que vai como se fosse o chefe da revolução contra o trabalho das máquinas. Ele é o líder lá da revolução. E depois ele é exilado lá para o Estado Elétrico, juntamente com os outros. Mas o visual é lindo, lindo. Pode ser que o orçamento tenha saído caro, principalmente por causa do visual do filme. E dos pontos fracos do filme também, que é o roteiro. Não é muito bom, a história começa boa, mas no final vai ter. Vou falar spoiler, que era o irmão da Michelle que estava dando forças para a Sentry funcionar com os capacetes. Eu não gostei disso, porque como assim? Tem que passar na mente dele para poder os capacetes funcionarem e controlar os outros robôs. Por isso que eles raptaram o Christopher, para poder a empresa dar certo. Eu não gostei disso. Podia ter colocado em outra história que ele
foi raptado porque ele sabia algum segredo da empresa, outra coisa assim, mas eu não gostei disso. E porque quando ele desligou ele da empresa, da máquina lá que ele estava ligado, ele morreu porque ele estava como se fosse simbionte com a empresa. E também todos os drones da empresa da Sentry foram destruídos, desativados. Eu não gostei disso, queria eles terem desativado de outra forma, não ter o menino lá, ele saber algum segredo da empresa, eles iam resgatar ele. Eu acredito que tivesse sido melhor assim. E também porque do filme ele não seguiu a história original, tá? Do filme. Levou para um lado assim mais visual e lá era um lado mais emocional, se não me engano, na história original do Estado Elétrico. E uma curiosidade é que essa produção foi feita pelos irmãos russos, lá do universo da Marvel, dos Vingadores. E também no final, que aqui nós temos que, como eu já falei, o Christopher, a Michelle sacrifica o Christopher para poder salvar todo mundo, lá da empresa Sentry. E também, com isso, é desativado os Neurocast, que é o aparelho que eles colocam na cabeça para ter acesso aos drones controlados remotamente, os drones que eu digo, os robôs. Então, mas no final, assim, o irmão dela morre, né? Mas o Cosmos, o robôzinho que ele controlava, ele volta a ter consciência. Então quer dizer que a consciência dele foi transferida para o robôzinho, para o Cosmos. E assim ele vai voltar lá para onde a Michelle tá. Eu não sei se vai ter um segundo filme, não sei. Assim, eu sei que a crítica não gostou, mas o público em si gostou. Teve muitas visualizações da Netflix, ficou no top 10 lá. E vamos esperar para o que vem. E alguns momentos que nós podemos refletir é o quanto tempo nós estamos passando nas redes sociais. E no final do filme, todo mundo, quando a Sentry acaba, o Neurocast não funciona, todo mundo sai e vê que tem um vizinho do lado, tem um amigo, tem um familiar do seu lado, vai aproveitar a vida fora desse mundo de controlando os robôs. Porque nos robôs eu podia estar num canto, mas controlar um robô meu lá na praia. Podia botar um robô meu para trabalhar no meu lugar. Poderia controlar dois robôs, por exemplo. Mas aqui quando acaba, eles percebem que tem uma vida real para viver. Tem amigos do lado, familiares, tem que sentir o solo da praia, por exemplo, a brisa do vento. E isso é que é o essencial, a mensagem que o filme nos deixa também. E também as pessoas que representaram algo, como o senhor amendoim. E quando ele é exilado, lá para o estado elétrico, eles vêm depois, ele já está bem mais velho, mas ele representou o líder da revolução. Podemos tirar dele não um representante de líder de revolução, mas um representante de uma comunidade, o que o seu pai representa para você, o que algum apresentador de TV representa para você, e assim vai. Essas pessoas mais antigas que batalharam por uma causa, que hoje estão velhas, às vezes são esquecidas. E você já assistiu o filme O Estado Elétrico da Netflix? Eu recomendo que você assista, mesmo que tenha essa história não seja boa. Em algumas partes, né, no começo da história é fantástica a explicação, só não gostei da parte final lá do irmão da menina, o Christopher, irmão da Michelle, por causa do que eu já contei lá da empresa. Então eu peço que vocês comentem abaixo o que vocês acharam desse filme, se foi só mais a Netflix tentando ganhar dinheiro. Foi o filme mais caro, né, para dizer a Netflix, mas mesmo assim a crítica não foi boa e também a recepção do público foi boa, embora a recepção do público foi boa. Mas mesmo assim, o que é que vocês acharam desse filme? Você já assistiu? Assistam, eu recomendo. Se você não tiver nada urgente para assistir, assista o Estado Elétrico. Me conte nos comentários o que você achou.